Vamos nos preparando para iniciar mais uma live, nossa live de quartas-feiras. Boa noite a todos. Enquanto vocês chegam, vamos nos preparando para fazer a oração de abertura. Vamos nos conectando lá com a nossa casa, a Elos de Luz, com os mentores responsáveis por esta live. E vamos então melhorando a nossa respiração, fazendo aquele exercício de encher os nossos pulmões, para que essas energias que os mentores estão trazendo para nós possam penetrar todos os nossos corpos, as nossas células, cada átomo do nosso corpo físico sendo alimentado, limpo, revigorado neste momento, preenchido de luz e de amor, e também o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Que os nossos lares também possam passar por uma faxina, deixar tudo bem limpinho, bem harmonizado. E que essas energias possam atingir os nossos queridos que habitam o nosso coração e as casas deles. E que nós todos aqui, neste momento, enquanto assistimos esta live, possamos gerar muita energia, muito amor, muita paz para ser distribuída por estes guardiões, por esses mentores, e vamos ter um trabalho muito produtivo, com muita troca energética e com vibrações altas, com esse carinho, com essa afinidade que nós temos. Vamos lá então? Saudade de vocês, foram bem de semana, tá tudo certo? Então, vamos lá. Eu vou começar agradecendo pelo carinho, que vocês escreveram coisas lindas, né, na outra live. Depois eu fui reler, nossa, muito lindo. Obrigada por todas as palavras de carinho, tá? É muito bom mesmo ouvir essas palavras de vocês. Bem, estamos no tema do Evangelho, né, que exige bastante de nós, mas a gente está melhorando. Não podemos seguir a Deus e a Mamon. E a parte que caiu para mim, então, hoje, afinal de contas, por que existem tantas desigualdades no planeta? Então, primeiro, porque nós temos diferentes níveis de consciência. Temos diferentes níveis de entendimento, de conhecimento e de visão do todo. Porque ainda não nos vemos como irmãos, filhos do mesmo Deus, do Criador deste universo, e, portanto, um todo energético, um todo harmonioso. E também porque ainda nos preocupamos muito em ter e não em ser. Mas eu já quero começar dizendo, né, que, bom, o que são as desigualdades sociais para o Espiritismo? Como é que o Espiritismo vê isso? Isso está muito bem explicado, um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, tá? Está bem explicado no Evangelho. Não tem um Deus lá na última nuvem do céu definindo, né? Esse aqui, o Joãozinho, vai ser rico. A Mariazinha, vai ser pobre. O Joãozinho vai ser mais ou menos, ele vai gostar de doar coisas. A Mariazinha, não. Enfim, não é Deus que faz essas coisas, que não é Deus que determina essas desigualdades, né? Existe sim uma justiça divina,
mas não existem injustiçados. Nós, queridos, nós. Esse tema vai ter alguns momentos difíceis, tá? Já vou avisando, mas o espírita sabe que somos nós. Quando estamos lá naquela fila reencarnatória, lembram? Que escolhemos, entre outras coisas, e muitas coisas, quase todas nós que escolhemos, a nossa condição financeira inicial e a possibilidade de mudança. Nós escolhemos se vamos ter riqueza, e riqueza de verdade, se vamos ter uma vida, né, sem riqueza, mas uma vida confortável, ou se vamos ser pobres. Ah, mas tem alguém que escolhe ser pobre? Sim. Conforme o aprendizado que a gente está passando, ou que a gente precisa, né, aprender ou reparar, nós escolhemos e definimos, sim, esta situação também. A diferença é o que sai de nós, o porquê deste aprendizado e o que nós temos que aprender, afinal de contas, com essa quantidade de dinheiro que a gente determinou, tá? Às vezes é uma prova também, às vezes o espírito até tá bem, sabe? Não tem tanta coisa assim para reparar, mas tem umas coisinhas pequenas ainda para aprender e escolhe a maior prova do mundo, a maior prova que existe no planeta Terra é a riqueza, tá? A segunda, pior, é a beleza, mas a riqueza é a maior prova desta escola planetária que é a Terra. E qual é a matéria mais difícil? As duas matérias mais difíceis que existem nessa escola Terra: orgulho e egoísmo. Então a gente pode ir entendendo que tantas desigualdades existem, né? Porque quando eu trabalho meu orgulho e meu egoísmo, eu começo a ver não só o meu dinheiro de forma diferente, a quantidade de dinheiro que eu tenho, mas todos os outros recursos do planeta com outros olhos. Quando eu estou trabalhando meu orgulho e meu egoísmo, eu vejo o meu entorno de forma diferente. Tudo fica mais harmônico, mais unido. E aí a gente começa a se dar conta de que é tão importante cuidar de nós, de ser, trazer Deus, e não tanto Mamon, que é a materialidade, né? Trazer Deus para o nosso emprego, para a nossa vida, para todas as nossas tarefas e atividades, porque isso vai determinar que eu vou trabalhar, vou adquirir e vou usufruir com amor, com discernimento e com cuidado. Então, a gente passa a valorizar muito mais o dinheiro, mas o que ele pode fazer de bom por todas as pessoas e pelo planeta. É outro nível, é uma outra coisa, né? Durante esta pandemia, nós todos, o planeta como um todo, aprendeu muitas coisas sobre solidariedade, sobre a importância de diminuir essas desigualdades. De alguma forma, nós nos demos conta de que a fome do outro também é a minha, de que o frio do outro também é o meu frio, e que vale a pena trabalhar para que isso diminua. A gente ainda se atrapalha um pouco com esse tipo de pensamento, né? Mas a gente estudou antes desse tema 2 temas muito importantes que falavam de caridade.
Então, se a gente na pandemia só deu, né? Porque a gente precisava mesmo matar fome, matar sede e esquentar as pessoas. E a gente fez isso, queridos, nós fizemos muito isso, como nunca antes a gente tinha feito. Só que agora a gente tem que começar a se dar conta que para diminuir desigualdades, não basta eu dar a cesta básica, não basta eu dar roupa, mesmo que eu compre uma roupa nova. Por isso, as fortunas, a riqueza, ela é tão importante. O dinheiro ainda é muito importante nesse planeta. O Marco falou isso ontem, né, na palestra dele. Nós temos que ter o dinheiro, mas a serviço dessas coisas. Porque agora nós não vamos mais ficar dando roupa, comida, só isso, não. Nós vamos diminuir as desigualdades. Nós vamos usar as nossas habilidades, os nossos dons, para gerar habilidades nos outros. Nós vamos criar cursos, nós vamos ensinar coisas, nós vamos capacitar as pessoas, nós vamos colocar nas pessoas crenças positivas, porque uma coisa que gera desigualdade é que nós, há muito tempo, estamos ouvindo que existe isso, os pobres e os ricos, e fim, né? Só que a gente também ouve que rico não vai para o céu, né? E que pobre senta à direita de Jesus, né? Que os aflitos ficam perto de Jesus. É isso que a gente sempre ouviu. E a gente agora está trabalhando isso para modificar esse tipo de crenças, porque é só transformar. A outra crença que nós precisamos transformar é de que se eu sou pobre, eu vou morrer pobre. Isso não existe mais há muito tempo. Essa desigualdade, ela está também nas nossas crenças e nós temos que transformar isso. Nós temos que... Claro que existem, tá, queridos? Os governos que não cuidam dos seus queridos, que não cuidam do seu povo, existe isso, a gente sabe, tá? Mas nós podemos fazer a diferença do nosso micromundo, né? Nas nossas famílias, sei lá, nas nossas comunidades, nos nossos colégios, nos nossos trabalhos, nós podemos fazer essa diferença. A Elos, por exemplo, né? Tem um curso, curso, começou como quem não quer nada, entende? E ensinava crochê para as pessoas. Gente, tem gente se sustentando com esse crochê. Daí saiu um grupo de alfabetização, um curso de alfabetização. Então, assim, a gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos e quando a gente vê, aquilo transformou vidas. Isso sim diminui desigualdades. É nisso que a gente tem que pensar quando a gente coloca este tema desigualdades e fica bravo, fica furioso, porque nesse mundo os ricos não fazem nada. Tem muito rico fazendo maravilhas. E durante a pandemia, então, várias riquezas se demonstraram muito generosas, sabe? E criando mesmo condições mais permanentes, inclusive, de diminuir essas desigualdades de uma vez por todas, né? Nós aceitamos muito tempo essa realidade porque a gente foi ensinado a ter. Quando a gente começou a ver que isso não nos levava a nada, porque se eu só quero ter, isso me separa, me afasta, me isola dos outros, né? Quando eu começo a pensar que é importante eu ser, eu me abrir para este mundo, nós vamos mudando a nossa essência que é amor e luz, consegue falar mais alto. Porque o que acontecia
quando a gente estava impregnado de orgulho e egoísmo. A gente só queria ter, ter, ter. Só que nós guardávamos, nós retínhamos, não só o dinheiro, queridos, mas a gente guardava as nossas energias. Nós guardávamos o nosso tempo, a gente dizia que não tinha tempo para nada, que não. E hoje não. A gente se deu conta de que quanto mais a gente dá, quanto mais a gente se abre para o todo, mais este universo responde, porque isso é uma energia de amor. E os átomos deste universo, eles concretizam a matéria através também e principalmente do amor, que é a lei de todo o universo, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está transformando e a gente está doando sorriso, palavras. A gente tá saindo de nós. Quando sai de nós, está diminuindo o nosso egoísmo. E se eu estou diminuindo o meu egoísmo, começa a ter mais dinheiro na minha carteira. Começa a ter mais possibilidades na minha vida. Começa a ter mais pessoas à minha volta, querendo me capacitar, querendo me dar oportunidades, querendo me dar uma chance, um lugar, querendo uma pessoa exatamente como a gente, sabe? Porque o egoísmo, ele tranca tudo. Às vezes a gente acha que, é bom ser egoísta, porque não, porque a gente acaba trancando a nossa energia de prosperidade. Quando a gente permitia, porque nós estamos melhorando, eu já vou botar isso no passado, tá? Quando a gente permitia que na nossa vida o orgulho e o egoísmo fossem tão fortes, nós não conseguíamos enxergar o nosso caminho de luz, porque quando a gente está naquela fila reencarnatória, meus queridos, a gente escolhe sim provas, reparações, alguns sofrimentos, mas a gente tem dado, isso sim, pela minha essência divina, um caminho de luz, pelo fato de eu ser quem sou e estar novamente numa encarnação aprendendo e trocando e quem sabe ensinando, né? Quando a gente trabalhou esse egoísmo e esse orgulho, o que aconteceu? Nós voltamos a enxergar o nosso caminho de luz. Estava na nossa frente, mas a gente não enxergava. O que este caminho de luz está fazendo? Muitas pessoas estão muito melhores do que estavam antes dessa pandemia. E eu estou falando de financeiro, tá? As pessoas se encontraram. Algumas trocaram de atividade. Muitas conhecidas nossas foram trabalhar os seus dons, que era, sabe, fazer uma pintura bonita, fazer um trabalho, um artesanato, cantar, ensinar artes, música, e se deram muito bem, porque tem espaço nesse mundo para este tipo de energia. O planeta Terra está se transformando num planeta de amor. Amor precisa de sorriso, precisa de música, precisa de canto. A gente já falou aqui numa outra live, já faz um tempinho, né? Quando a gente tiver mais ou menos, tiver mais para baixo, liga o rádio e dança, sabe? Ou canta, faz alguma coisa, porque, enfim, vale a pena, faz toda a diferença. E a gente consegue se reequilibrar, se reharmonizar, tá? Uma coisa que está acontecendo e está chamando muita atenção e talvez esteja confundindo as pessoas
é que também, desde antes da pandemia, tá? Mas na pandemia, assim, o número foi muito grande. Muitas pessoas começaram a enxergar o valor de ter uma vida mais simples, com menos coisas, com mais natureza na sua vida, sabe? Morar em lugares menores, mas lugares mais agradáveis, sabe? Enfim, viver com menos e transformar esse menos em mais. Isso confundiu um pouco as pessoas, porque pareceu que as pessoas estavam ficando mais pobres. Gente, é muito diferente disso. As desigualdades continuam existindo, tá? E ainda vai um tempo. Mas há um número bem expressivo de pessoas optou e continua vivendo uma vida muito mais simples, uma vida de simplicidade e de verdade, que está na moda chamar de minimalismo, né? Mas não é a mesma simplicidade que Jesus falava, tá? Ter o que a gente precisa, viver, usufruir do que a gente tem, né? Sem buscar mais, mais, mais. Tem uma história muito legal de um pescador, eu não vou me lembrar a história inteira, mas era um pescador que estava lá ele pescava, saía de manhã cedo, né? Pescava, limpava seus peixes, vendia. E aí, no turno da tarde, ele ficava lá na rede, olhando o mar. E um turista ficou apavorado com isso, né? Disse, nossa, tu é um pescador, tu mora nessa casinha simples e tu fica na rede a tarde inteira, em vez de pescar mais, vai pescar mais. Aí ele disse, mas por que eu iria pescar mais? Para tu ter mais dinheiro, para tu levar uma vida melhor. Eu disse, mas eu tenho o dinheiro que eu preciso e eu acho a minha vida boa. O cara não estava nem entendendo, coitado, né? E o outro dizendo, não, mas se tu ganhasse mais, tu podia ter mais barcos, tu podia pescar muito mais, tu ia ter muito mais dinheiro. E ele disse, tá, se eu fizesse tudo isso, o que eu ia fazer com esse dinheiro? Aí o cara parou de falar. Porque o que ele estava fazendo? Ele trabalhava feito um maluco a vida inteira para nas férias dele ir para uma praia, deitar na rede, olhar para o mar, sabe? Então, assim, a gente começou a se dar conta de que a gente estava numa escravidão por trabalhos de 12, 14, 16 horas. E a gente está se dando conta de que isso não nos levou a nada. E aprendemos, acho que finalmente aprendemos o valor de saber dosar isso. Precisamos ter, mas também precisamos trabalhar o nosso ser. Quando a gente está feliz com o que a gente faz, com o que a gente tem, quando a gente é grato pela vida, pela nossa saúde, pela nossa vivência, sabe? Pela nossa família, pelos aprendizados. Nossa, a gente está mandando uma energia para o universo de amor que concretiza todas as nossas necessidades, os nossos desejos. O amor concretiza. E a gente não precisa trabalhar tanto. Então, o que a gente tem que fazer agora? Nós que aprendemos este método, né? Trabalhar o egoísmo e o orgulho, escolher uma vida mais simples, de muito mais alegrias, felicidade e realizações. Nós temos que ensinar isso para os outros, especialmente para os nossos jovens, sabe? Que estão começando a vida, que eles já venham com essa ideia. Aliás, eles têm essa ideia, né? De que não se trabalha tanto assim, de que a gente tem que ter um equilíbrio
entre o ter, o ser, o aproveitar, o usufruir. E que, por mais difíceis que as coisas sejam, elas vão se encaixando e elas vão se resolvendo se a gente tiver com essa ideia de todo, de harmonia e de trazer Deus para todas as nossas atividades, né? A energia boa, a energia positiva, que não tem orgulho e não tem egoísmo no meio. A gente consegue fazer isso, sim, né? E quanto mais a gente ensinar isso, quanto mais capacitações a gente fizer sobre crenças, limpando essas crenças negativas, colocando essa verdade de ser, de que ser vale mais do que ter, e ensinando alguma atividade, alguma habilidade que trabalhe os dons de cada um, nós teremos muito mais pessoas realizadas e as desigualdades cada vez menores. Por quê, queridos? Não é porque eu dei um cursinho, é porque quando a gente valoriza o dom que aquela pessoa tinha, que é dela, a gente limpa a crença limitante que ela tinha de que dom não é trabalho, né? Que eu tenho que trabalhar para ser rica. A gente limpa essa crença, a gente faz uma nova leitura com ela sobre o que é ser rico, né? E a gente cria, então, uma igualdade de consciência, uma igualdade de liberdade. A gente vai criar um pensamento diferente, essa pessoa vai se tornar senhora de si. Ela vai ter aquele poder de escolha. Ela retoma a divindade que vive dentro dela. E ela transforma a sua vida. Ela eleva o seu nível de consciência. Entende? Ela não precisa mais da casa, daquela casa. Não, ela vai valorizar o que ela tem. E depois, se ela quiser, ela compra outra casa. Isso aí é outra coisa, tá? Nós não precisamos deixar de ter as coisas que a gente sonha, tá? Não é isso. Não é isso. É trabalhar a pobreza que nós temos dentro de nós. Era uma pobreza triste, sabe? Uma pobreza de querer para nós só. Isso terminou, tá? E agora nós temos que ter mais um cuidado também, que é com os recursos do nosso planeta querido, né, gente? Quem assistiu qualquer programa aí, programa bom, né? Sabe que na primeira semana, na primeira quinzena de julho, nós conseguimos esgotar os recursos deste planeta. E a gente ainda tem até dezembro para viver, queridos. Se hoje não, né? No dia 15 de julho, todos nós do planeta Terra deveríamos não comprar mais nada, não tirar mais nada do fundo da terra, não cortar mais nenhuma árvore e plantar, rezar muito por esse planeta. A gente está a cada ano atrasando mais esse planeta. E isso também é cuidar das desigualdades. Nós não estamos cuidando deste planeta, que é a nossa escola, entende? Então, nós vamos ter que cuidar disso, tá? Nós vamos ter que melhorar esse planeta querido que nos acolhe. Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Tânia, pela classe social, determina a evolução que uma pessoa já se encontra? Tinha uma época, né, Yara, que se pensava isso, assim, né, que
que o rico, ele já tinha, né, já era uma pessoa mais evoluída, e o pobre era o egoísta que estava ali, então tinha que ser pobre. O que a gente tem visto cada vez mais, né, e na história, inclusive, na nossa história, a história que nós estamos vivendo, né, é que algumas pessoas escolhem nascer pobres. Escolhem nascer pobres. Para poder, com o seu exemplo de vida, ensinar, passar para todos os que estiverem por perto dela e que souberem da história dela, que é possível nascer pobre e sair desta condição. E sair de verdade desta condição, né? Para uma condição muito confortável. Isso é um aprendizado, né? É um exemplo. Mas a gente pode fazer um teste, sabe? Se eu quero saber qual é a minha situação, eu olho para dentro de mim e eu vejo como é que está o meu egoísmo ali, tá? É eu comigo, ninguém tá vendo, tá, gente? E eu não preciso contar para ninguém. Eu vou lá no meu quarto, no meu travesseiro, no meu espelho, sei lá, e eu penso, como é que eu tô aqui de egoísmo? Mas aí vê tudo, tá? Não é só o dinheiro, não é só o que faço com o dinheiro. É o que faço com as roupas, com os sapatos, com as comidas, com o sorriso, com as palavras que pode dizer para aliviar a vida de alguém, com os exemplos, com as atitudes, com tudo, tá? Com gentileza, com cuidado, enfim. A caridade ajuda muito nisso, por isso que esse tema vem depois de 2 vezes falar de caridade, né? Se eu achar que eu tô muito trancadinha, eu dou uma melhorada nisso. Eu começo a me abrir. Eu vejo qual é o canal que eu consigo abrir primeiro, né? Se é o do cuidado, se é o do carinho, se é o de cuidar um pouco mais da minha palavra, se é o de melhorar meu pensamento, se é o de doar coisas, se eu vou ensinar para minha vizinha, sabe, a fazer crochê para ela poder fazer quadradinho e levar lá, pode ser na Elos, né? Enfim, para fazer os cobertores para os moradores de rua, não sei. Eu vou ver qual é o canal melhor. E eu vou começar a doar alguma coisa em mim, trabalhar esse egoísmo em mim. O que acontece? Imediatamente, a vida responde. O universo começa a me mandar coisas. Que coisas? Bom, as coisas que estão nos meus sonhos, né? Aquela prioridade que a gente pediu para vocês trabalharem, lembra? Ele vai olhar lá as minhas prioridades e começa a mandar as coisas. No mínimo, a minha vida começa a ficar mais leve. Porque também, se eu guardo tudo, eu também acabo guardando os problemas, né? As soluções dos problemas nunca vêm. Às vezes, o que vem imediatamente não é o dinheiro, mas se resolve um problema de anos que eu tinha com alguém. E eu penso, consegui. Melhorei meu egoísmo. Vocês entendem? É muito simples e a vida responde logo, né? Tem espíritos que escolhem a riqueza porque estão determinados a fazer muitas coisas neste planeta, né? Tem espíritos que escolhem a riqueza como prova e se ralam, né? Não conseguem se dar bem com esse dinheiro, guardam tudo. Então, não é a quantidade de dinheiro que vai determinar o meu nível de consciência, mas o que eu faço com ele, isto sim. E pobreza é uma coisa que é difícil de ouvir isso, tá? Não é difícil de falar já, mas é difícil de ouvir. Pobreza é uma coisa que eu posso trabalhar dentro de mim.
se me convenceram, sabe, daquelas coisas, ou que pobre vai para o céu, ou que pobre fica perto de Jesus, ou que quem nasce pobre morre pobre, eu tenho que transformar isso, eu tenho que abrir a minha mente. Porque quando eu abrir a minha mente, eu tiro este estigma de pobreza das minhas crenças limitantes e eu me torno outra pessoa. E isso é uma realização de vida, a gente tem que fazer isso, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não tem perguntas, vocês estão quietinhos hoje, é isso? Então tá bem. Então vou contar uma outra historinha, que essa é muito engraçada, né? Porque assim, às vezes a gente quer fazer caridade e por isso a gente já aprendeu o que é caridade, né, queridos, agora. É diminuir as desigualdades. É claro que eu tenho que dar comida para quem não tem, tá? Mas junto com a comida, eu tenho que proporcionar um jeito de que essa pessoa não precise mais de alguém para que ela possa se alimentar. Então a gente dá o alimento e já faz alguma coisa que seja possível para que esta pessoa nunca mais precise de alguém para suas necessidades básicas, tá? Um curso, um atendimento, um aconselhamento, né? Sei lá, um estímulo, não importa, nós vamos saber na hora o que é, né? E aí, teve um tempo lá que eu trabalhava com morador de rua e tinha sempre, quando a gente chegava, né, no lugar lá, a assistente social dizia, ó, lembrem do fulano. O fulano tinha nome, tá? Só não vou dizer porque ele existe ainda. E o que era esse fulano? Era assim, recém tinham aparecido os abrigos, né? Os abrigos de assistência social. Porque os abrigos sempre tiveram, né? O Espiritismo tem um abrigo fantástico aqui em Porto Alegre, que é o Dias da Cruz. Ajudem quando puderem, porque eles fazem horrores, né? E eles dão curso, fazem um monte de coisa. Mas, enfim, estava recém começando os abrigos lá e tinha o seu fulano, né? E a equipe foi fazer um plano de tratamento para o seu fulano. Então, ia fazer documentos, ia dar curso, depois ele ia cortar o cabelo, ia passar no médico, depois ele ia tava tudo a vaga de emprego, tudo, e o cadastro para conseguir a casa própria. Quando o plano estava feito, chamaram seu fulano. Ó, seu fulano tá aqui, seu plano. Plano? Isso aqui agora é o que vai fazer a sua vida melhorar. Não, mas eu não quero. Como assim, seu fulano, seu doutor? Não, minha filha, eu já tive tudo isso. Eu quero ficar na rua. É uma história bonitinha, assim, pra gente pensar, sabe? Que não podem ser coisas mirabolantes, queridos. A gente não pode chegar para uma pessoa e dizer, olha, vem aqui que, né, a partir de hoje, tu vai fazer tal curso, vai fazer tal... Não! A gente não pode tirar o livre-arbítrio das pessoas. Ela vai saber, a gente tem que... o jeito de chegar é outro. O que tu gosta de fazer? O que tu mais admira nessa vida? Quando tu não está trabalhando, o que tu pensa que é uma coisa legal para fazer? Aí ela vai te dizer, e no que ela disser, tu sabe que dom ela tem. E dá para trabalhar aquilo, sabe? Porque senão a gente vai estar fazendo o que faziam com a gente antes, né? Tu tinha que ir para um lugar, tu tinha que trabalhar com aquilo, tu tinha, né? Os nossos pais, a gente até não passou tanto por isso, mas os nossos pais, os nossos avós tinham que ter o ofício dos pais deles, né? E não interessa se eles gostavam ou não daquilo. Não é. O livre-arbítrio é que determina quanto eu vou ser feliz naquelas coisas que eu estou fazendo. E isso faz toda a diferença na minha vida, né? Deixa eu ver.
O quê? Já tá na hora? Nossa, gente! Acabou meu tempo, por isso que não tem pergunta. Nossa, eu não vi. Hoje, confesso. Não vi. Nossa, acabou o tempo, quase que não dá para fazer oração. Enfim, obrigado pela presença. Pensem nisso que a gente conversou hoje, tá? E amem-se, nada mudou. Sejam, amem-se, agradeçam quem vocês são, para que vocês possam ser mais e ter cada vez mais. Boa noite a todos. Vamos então pedir aos guardiões agora que deixem tudo limpo nas nossas casas, nas casas dos nossos queridos, os nossos bichinhos de estimação, tudo harmonizado, tudo equilibrado, que essas energias possam ir por aí, encontrando alguém que esteja rezando, que esteja pedindo auxílio e alimente todas essas pessoas. Agradecemos muito a esses mentores, a esses guardiões, ao mentor da Elos e a todos vocês, queridos, que estavam nessa live, que estavam junto com a gente. Muito obrigada pela presença. Tenham uma continuação de semana muito linda. E amanhã tem palestra de novo, né? Amanhã é a Sandra. Beijo. Ótima semana para vocês.